Eu ainda estava muito assombrada com o que havia acontecido no quarto 318. A morte daquele homem não saía da minha cabeça. Eu nunca soube o que realmente aconteceu ali dentro. Nunca mais tive notícias sobre o caso. Até hoje, eu não sei como ele morreu naquele quarto. Ouvi boatos que a polícia não conseguiu entender o que havia ocorrido naquele quarto. Apenas uma semana havia se passado desde aquele evento estranho pra caramba. Eu tentava me manter tranquila e apenas continuar trabalhando. Segui a vida e continuei atendendo a recepção do motel, recebendo os clientes, distribuindo quartos, levando cerveja e preservativos, apenas para que os clientes pudessem fazer amor tranquilamente. Algo estranho estava acontecendo naquele motel. Aquela idosa chamada Claudete aparecia com muita frequência pedindo um quarto. Fazia isso 3 vezes por semana. Sempre vinha acompanhada de mulheres ou homens. Senhorita, preciso de um quarto. Vá para o quarto 318, por favor. Eu sempre a colocava no quarto 318 para poder observar o que ela fazia. Percebi que a senhora Claudete praticava bruxaria dentro do motel. Fazia limpezas espirituais, amarrações, feitiçaria e, claro, a chamada água de calcinha. Em muitas ocasiões, pude ver como aquela idosa realizava os rituais. Pelo monitor, eu conseguia ouvir as rezas e orações em que invocava o amor, mas também a morte. Você pagará sua dívida a partir de agora, com seu sangue e sua carne. Deverá pagar por ter desrespeitado o senhor Sérgio Cardoso Souza. Nada poderá te salvar. Os espíritos vão te levar. Tenho certeza de que essa senhora Claudete é uma bruxa. Ela usa o motel para atender seus clientes. É muito interessante o que ela faz, mas também bastante assustador. Observei atentamente os rituais da bruxa. Depois de tanto tempo vendo sempre as mesmas coisas, comecei a prestar mais atenção. Peguei um caderno e passei a anotar tudo o que ela fazia, cada detalhe, cada palavra que ela dizia. Aprendi muito bem, tanto que eu mesma iria realizar um deles. Eu o usaria a meu favor para saciar meus desejos. Ao trabalhar no Motel Paraíso, algo dentro de mim estava mudando. Fui me enchendo de desejo. Ao ver os clientes chegando, eu invejava seus momentos carnais. Chegavam à noite casais apaixonados, funcionários sendo infiéis às suas esposas, jovens vivendo sua primeira experiência. Perto do motel havia um clube noturno chamado Boate Eclipse. Várias acompanhantes chegavam com clientes para atendê-los em um quarto. Muitos tipos de casais apareciam nas portas do motel pedindo quartos apenas para satisfazer seus desejos. Vocês não fazem ideia do quanto a mente humana pode ser criativa nesses momentos. Eu vi coisas ali dentro que nunca imaginei que fossem possíveis, situações que ultrapassavam qualquer limite que eu conhecia. Como, por exemplo, o tal da DP. Vocês conhecem a tal de DP? Já ouviram falar? O negócio era completamente fora do normal. Aquilo me deixava confusa, curiosa, e no fundo despertava algo em mim que eu não conseguia mais controlar. Aquela câmera escondida no quarto me permitia observar todos os encontros íntimos. Eu me surpreendia com tudo o que via e, na verdade, aquilo estava me despertando vontade. Comecei a sentir a necessidade de estar com um homem pela primeira vez. Como já havia dito antes, eu era uma mulher virgem e dona de casa. Nunca tive namorado, nunca tinha beijado alguém na boca, muito menos sentido entre minhas pernas a presença de um homem me possuindo, me fazendo mulher, me tomando de forma selvagem. Diante daquela tela, eu apenas tocava meu próprio corpo com ansiedade, mordia os lábios e acabava cedendo ao pecado com minhas próprias mãos. Preciso de um homem, alguém que me toque como aquelas mulheres. Quero sentir sua pele, suas mãos, apertando minha carne. Quero beijar um homem pela primeira vez. Comecei a quebrar as regras. Eu designava o quarto 318 quando algum cliente me agradava. Muitos eram bonitos, atraentes, e eu desejava vê-los em ação. Isso aumentava ainda mais o meu desejo.
o calor no meu corpo. De repente, voltava à minha mente aquela lembrança do quarto 318, o momento exato em que a bruxa Claudette realizava rituais de amor. Eu lembrava perfeitamente do feitiço chamado Água de Calcinha. Além de ter anotado tudo, não deve ser difícil. Vou tentar. Farei o feitiço exatamente como a bruxa fez. Naquela tarde em casa, entrei no meu quarto levando uma jarra com água. Fechei a porta com cuidado, como se alguém pudesse me ver, mesmo sabendo que estava sozinha. O quarto estava silencioso, abafado, e por um instante fiquei parada, olhando ao redor, sentindo um aperto estranho no peito. Lentamente me sentei na beira da cama. Minhas mãos estavam levemente trêmulas. Tirei a calça devagar, como se aquele simples gesto já fosse parte de algo proibido. Em seguida, retirei minha calcinha e por um momento pensei, segurando ela entre os dedos. Coloquei a peça dentro da jarra com água. O tecido afundou lentamente, girando de forma estranha, como se tivesse vida própria. Peguei 2 paus de canela e os quebrei ao meio antes de jogá-los dentro, liberando aquele cheiro forte, doce e pesado que começou a tomar conta do quarto. Com a ponta dos dedos, comecei a mexer a mistura. A água ficou turva, levemente escura. O cheiro da canela se misturava com algo mais íntimo, mais denso, quase sufocante. Meu coração começou a bater mais rápido. Então comecei a repetir as palavras que tinha decorado, quase em sussurro, como se tivesse medo de ser ouvida. Bendita água de calcinha, eu te abençoo para enlouquecer os homens por mim. Eu te abençoo para que desejem aquilo que vem de mim. Que fiquem inquietos, que percam a razão, que não consigam mais me esquecer. Enquanto repetia, meus dedos continuavam girando dentro da jarra, sentindo a textura da água, do tecido, dos pedaços de canela encostando na pele. Um arrepio subiu pelos meus braços. Por um instante, tive a sensação de que aquilo era errado, muito errado. Como se estivesse cruzando um limite do qual não poderia voltar, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim queria continuar. Respirei fundo e finalizei. Água de calcinha, faça com que se apaixonem profundamente por mim. Depois disso, fiz mais algumas coisas. Coisas que prefiro não contar. É pesado demais para explicar aqui. Tem coisas que simplesmente não podem ser ditas. Eu apenas segui exatamente o que tinha visto a bruxa fazer naquele quarto. Cada gesto, cada detalhe. E enquanto fazia, eu sentia como se estivesse indo longe demais. Mas já não queria parar. Retirei a mão lentamente. A água parecia mais pesada, quase espessa. Fiquei alguns segundos olhando para a jarra, em silêncio, tentando entender o que eu mesma tinha acabado de fazer. Depois, peguei uma garrafa vazia e despejei a mistura com cuidado, sem deixar nada para trás. Fechei bem a tampa e a guardei dentro da mochila. Antes de sair do quarto, olhei mais uma vez para a cama, para o chão, para tudo ao meu redor. Naquela mesma noite, peguei a mochila e fui em direção ao motel. Quando comecei meu turno, sabia muito bem o plano que tinha em mente. Observava atentamente os clientes que naquela noite pediam quartos. Aquele que tivesse o melhor desempenho na cama, eu daria a água de calcinha. Os clientes começaram a chegar. Eu os colocava no quarto 318, ligava a tela e começava a observar os amantes se tocando. Nenhum dos homens que entrou havia me agradado muito. Foi apenas no terceiro casal que apareceu o escolhido. Aquele homem me encantou completamente. Senti-me seduzida apenas ao olhá-lo. Era um homem grande e forte, com barba marcante e pernas robustas. Era muito bonito. Era um candidato para mim. Senhorita, boa noite. Preciso de um quarto. Vá para o quarto 318, por favor. O casal entrou no quarto. Eu observava pela tela. Aquele homem segurava sua mulher pela cintura, tirava suas roupas, beijava sua pele e todo o corpo.
Eu via como ele a tomava de forma animal, em diferentes posições na cama. Quando eu observava aquelas cenas, minha pele arrepiava, eu esfregava os braços, as pernas e sentia meus lábios completamente úmidos. Aquele homem me agradava. Era muito bom na cama, extremamente bonito, e eu queria que me tocasse. Eu lhe daria água de calcinha para que assim ele caísse aos meus pés. Mas eu precisava esperar o momento certo. Pensei em fazer isso na saída, como uma simples cortesia. Mas tudo mudou. Enquanto observava pela tela, vi tudo o que acontecia dentro do quarto. Depois de todo aquele momento intenso, quase animal, percebi algo. Ele estava com sede. Dava para notar pelo jeito que andava pelo quarto, inquieto, passando a mão no rosto, procurando algo para beber. Naquela época, os quartos não tinham nada. Não havia frigobar, nem água disponível ali dentro. Tudo precisava ser pedido na recepção. Fiquei parada, olhando para a tela, sentindo meu coração acelerar. Foi então que o telefone tocou. Senhorita, poderia me trazer uma garrafa de água? Naquele instante eu soube. Era a minha oportunidade. Abri minha mochila com pressa, peguei a mistura e com cuidado adicionei uma parte dentro da garrafa de água. O líquido quase não mudou de aparência. Com a luz baixa e avermelhada do quarto, seria impossível notar qualquer diferença. Fechei bem a tampa e respirei fundo, tentando controlar o nervosismo. Caminhei até o quarto e toquei a campainha. Alguns segundos depois, ele abriu a pequena janela. Senhor, aqui está a água. Estendi a garrafa pela abertura. Ele pegou sem desconfiar de nada. Obrigado. Voltei para a guarita com o coração acelerado. Assim que me sentei, meus olhos foram direto para a tela. Só espero que ele beba tudo. Fiquei observando cada movimento dele dentro do quarto. Ele caminhava de um lado para o outro conversando com ela. Pegou a garrafa, olhou por um instante e então abriu. Meu corpo inteiro ficou tenso. Ele levou a garrafa até a boca e começou a beber. Um gole, depois outro, até esvaziar quase tudo. Senti um calor subir pelo meu corpo. Minhas mãos suavam. Eu não conseguia desviar o olhar da tela. Vai, bebe tudo. Ele terminou, largou a garrafa de lado e passou a mão no rosto, como se estivesse tentando se recompor. Continuei observando, esperando algum sinal, qualquer reação. Mas nada aconteceu naquele momento. Depois de alguns minutos, eles trocaram beijos, algumas carícias, como se ainda quisessem prolongar aquele momento. Em seguida, começaram a se arrumar para ir embora. Vestiram-se com calma, pegaram suas coisas e saíram do quarto. Ouvi o portão abrir. Ele passou pela guarita para sair. Por um instante, nossos olhos se encontraram. Não sei explicar, mas havia algo diferente no olhar dele. Ele foi embora. Só espero que o feitiço funcione, que ele volte. Depois de apenas uma semana, aquele homem bonito retornou. Tudo indicava que o feitiço havia funcionado. Ele se aproximou pedindo um quarto. Senhorita, boa tarde. Preciso de um quarto. Vá para o quarto 318, por favor. Ele estava sozinho. Caminhou até o quarto, entrou e fechou a porta. Liguei o monitor para observar o que acontecia. O homem andava de um lado para o outro, esfregava as mãos, a cabeça, parava no centro do quarto e respirava fundo. Depois pegou o telefone e me ligou pedindo serviço. Senhorita, poderia me trazer 5 cervejas e um pacote de salgadinhos? Claro, já estou enviando. Abri o refrigerador, peguei as cervejas, o pacote e fui até o quarto. Toquei a campainha e ele abriu de repente, olhando diretamente para mim, visivelmente nervoso. Senhorita, posso perguntar algo? Qual é o seu nome? Meu nome é Márcia Regina. É um prazer atendê-lo. O olhar dele era estranho, os olhos muito abertos, suava na testa e nas mãos. Ele me observava de cima a baixo. Entreguei as coisas e me virei, mas ele fechou a porta rapidamente. Voltei ao meu posto e continuei observando.
Ele andava pelo quarto bebendo, esfregava a cabeça, até que tirou toda a roupa. O que está acontecendo com ele? Parece que está com muito calor. Será que a bruxaria está funcionando? Ele tomou um gole forte de cerveja, foi ao chuveiro e começou a se banhar. Depois saiu, se secou, sentou na cama e novamente me ligou. Agora com a voz nervosa, quase em choque. Senhorita, pode me trazer mais 2 cervejas e um preservativo? Claro! Peguei os itens, fui até o quarto, toquei e ele abriu completamente nu diante de mim. Nunca tinha visto um homem assim tão de perto. Estendi as cervejas, mas ele me puxou pelo braço, me levou para dentro e fechou a porta. Encostou-me na parede, aproximando seu rosto suado do meu. Márcia, não sei o que há no seu cheiro, está me deixando louco. Não sei o que está acontecendo, mas sinto um desejo enorme por você. Ele começou a beijar meu pescoço e a me tocar. Apertava meu corpo enquanto me beijava. Eu não resisti. Estava gostando. Finalmente um homem me desejava. Sabia que aquele era o momento. Nunca imaginei que seria assim, mas deixei acontecer. Não me movia, apenas o deixava agir. Em pouco tempo, minhas roupas já não estavam mais em mim. Quando me dei conta, minha inocência havia sido deixada para trás. Era uma sensação estranha, um prazer que eu nunca havia sentido. Ele se movia, me segurava pela cintura e pelos quadris. Nos beijávamos intensamente até que ele se contraiu e soltou um gemido forte. Eu o abracei, encostando minha cabeça em seu peito, também suada. Rapidamente comecei a me vestir. Precisava voltar ao trabalho. Ele, ainda ofegante, perguntou: Márcia, posso te ver de novo? Quero repetir isso. Você gostou? Sim, gostei muito. Quero repetir também. Te espero amanhã às 11 da noite aqui no motel. Está bem. Meu nome é Diogo. Prazer. Prazer, Diogo. Até logo. Saí rapidamente do quarto e voltei ao trabalho. Minutos depois ele saiu, me mandou um beijo no ar e eu respondi com um sorriso. No dia seguinte, ele voltou no horário combinado. Disse que estava ansioso para me ver. Eu o enviei ao quarto 318 e após alguns minutos fui até lá. Ao entrar, segurei sua mão e pedi que me amasse como fazia com sua namorada. Ele me beijava intensamente, com desejo. Eu vivia algo novo, intenso. Como não tinha muito tempo, pedi que terminasse logo. Depois, me arrumei novamente. Ele perguntou quando me veria outra vez. Respondi que voltasse no dia seguinte no mesmo horário. Saí do quarto e voltei ao trabalho. Ele saiu depois, relaxado, novamente mandando um beijo no ar. Naquela noite me senti satisfeita com minhas primeiras experiências. Eram rápidas, mas cheias de adrenalina. Mas não eram suficientes. Eu queria mais. E foi aí que comecei a ultrapassar todos os limites. Comecei a imaginar o que aconteceria se desse a água de calcinha para outros clientes. Imaginei vários homens me desejando ao mesmo tempo. A ideia parecia perfeita, mas eu não fazia ideia do que estava prestes a provocar, nem do que aquilo iria despertar dentro deles. Decidi que faria isso, e sem perceber, eu estava começando algo que sairia completamente do meu controle. A vida é uma só, e eu queria experimentar. Esta história continua.